Eu cresci ouvindo que a Idade Média era a Idade das Trevas. Eu imaginava cavaleiros, castelos e uma fé inabalável que unia todos sob a cruz. Era uma imagem quase romântica. Mas, quanto mais eu mergulhei na história real, mais eu percebi que o termo trevas não era um exagero poético. Era uma descrição literal do que a vida era para a maioria das pessoas quando uma única visão de mundo, imposta pela força, ditava cada aspecto da existência. E o que eu descobri me assombra, porque eu vejo os mesmos espectros, as mesmas sombras se agitando nos dias de hoje. E esta não é apenas uma lição de história, é um aviso. Hoje, eu quero levar você para uma jornada. Não uma jornada para admirar catedrais góticas, mas para os porões da mente humana, onde a fé, quando corrompida pelo poder, se torna a mais eficiente ferramenta de opressão. Vou contar essa história em primeira pessoa, como se eu estivesse lá. Porque, de certa forma, nós todos estivemos. Imagine, é o ano de 1220. A cidade é Carcassonne, no sul da França. O ar é pesado, não só pelo cheiro de excrementos e fumaça, mas pelo medo. Um medo palpável, que gruda na pele como a umidade do inverno. Eu não sou um erudito, sou um simples ferreiro. Minhas mãos estão calejadas pelo trabalho, minha fé é simples. Mas nos últimos anos, uma palavra sussurrada virou um grito abafado. Cátaros. Eles pregam uma versão diferente de Deus. Dizem que o mundo material é obra do mal. Eu não entendo bem. O que eu entendo é que o padre em nosso vilarejo, um homem cujo rosto sempre pareceu talhado em granito, agora fala deles com um ódio que não combina com os sermões sobre amor ao próximo. Hoje, a cidade está diferente. Há soldados com as insígnias do Papa e do Rei. Há uma inquisição. A palavra em si é nova, mas o seu significado eu conheço desde sempre: medo. Eles estão caçando hereges. E um herege, eu aprendi, não é apenas alguém que acredita diferente. É um câncer a ser cortado, um perigo para a alma de toda a comunidade. Eu vi a fogueira sendo construída na praça principal. Não é a primeira. Lembro-me de uma mulher, Margarida. Ela era curandeira, conhecia os poderes das ervas que o padre chamava de obra do diabo. Ela ousou questionar a venda de indulgências, o perdão que o padre vendia por moedas. Um dia, ela desapareceu. Disseram que confessou sob tortura ter pactos com Satanás. Eu estava lá quando a acorrentaram ao poste. O cheiro de carne queimada. Voz falha. O cheiro ficou na cidade por uma semana. E o pior não era o cheiro. Era o silêncio. Ninguém ousou falar. Ninguém ousou questionar. A fogueira de Margarida queimou não só seu corpo, mas a coragem de todos nós. Essa é a face mais crua da Idade das Trevas. Não era a falta de avanço tecnológico, embora houvesse. Era a estagnação intelectual e moral patrocinada pelo establishment religioso. A fé, que deveria elevar, foi transformada em uma arma. A palavra de Deus, interpretada por uma casta de homens inquestionáveis, era a lei. Questionar era blasfêmia. Pensar era suspeito. A Inquisição não era um monstro mitológico. Era um sistema burocrático de terror. Ela não existia apenas para punir, mas para disciplinar, para mostrar a todos o preço da dissidência. A Igreja controlava o conhecimento, monopolizava a interpretação das Escrituras e suprimia qualquer visão de mundo que desafiasse seu poder. Galileu, séculos depois, ainda sentiria o peso dessa máquina. E por trás de tudo isso, a justificativa era sempre a mesma. É pela sua alma, é pela salvação de todos. O bem maior, um bem maior definido por quem? Pelos próprios opressores. E é aqui, agora, no século XXI, enquanto eu gravo esta mensagem, que um calafrio percorre minha espinha. Porque eu ouço ecos. Ecos assustadoramente familiares. Os inquisidores de hoje não vestem hábitos. Vestem ternos caros e usam a Bíblia como um acessório de campanha. São políticos que, em busca de poder, descobriram que nada é mais mobilizador do que o fanatismo religioso. Eles não falam em caçar hereges. Eles falam em guerra cultural. Eles não ameaçam com a fogueira. Ameaçam com projetos de lei. Veja ao seu redor.
Quando um político se ergue em um palanque e declara que seu país é uma nação cristã, ele está, na prática, excluindo e inferiorizando todos os que não são cristãos. Ele está ressuscitando o conceito de nós contra eles. Quando tentam controlar os corpos das mulheres, citando preceitos religiosos particulares, estão impondo sua moral a uma sociedade plural. É a mesma lógica que queimou bruxas como Margarida, o controle sobre o corpo e a autonomia alheia, disfarçado de virtude. Quando atacam a educação, chamando o pensamento crítico de doutrinação, e tentam impor um criacionismo literal em detrimento da ciência, eles estão repetindo o mesmo jogo da igreja medieval. Silenciar o questionamento. Eles temem uma população que pensa, porque uma população que pensa é difícil de manipular. E o alvo final, o santo graal desses novos cruzados, é o Estado laico. O Estado laico não é um Estado ateu. É a maior conquista civilizatória da humanidade desde que saímos das trevas. É o princípio que garante que a sua fé, ou a sua falta dela, é um assunto pessoal, que a lei deve servir a todos, crentes e não crentes, baseada na razão e no bem comum, e não nos dogmas de um livro sagrado específico. A destruição do Estado laico é a porta de entrada para a teocracia. E teocracia, a história nos mostra com sangue e fogo, é o governo dos escolhidos sobre os pecadores. É a justificativa perfeita para a tirania. Eles querem trazer de volta as trevas. Não as trevas da falta de luz elétrica, mas as trevas da razão apagada. Eles vendem essa ideia com uma embalagem de valores tradicionais e Deus, pátria e família. Mas o produto inside é o mesmo: controle, medo e supressão. A pergunta que fica, a pergunta que me tira o sono, é: nós vamos deixar, nós, que temos acesso a todo o conhecimento da humanidade na palma da mão, vamos cometer o mesmo erro dos meus ancestrais do século XIII e ficar em silêncio, com medo de ser o próximo na fogueira virtual, no cancelamento, no ostracismo? A fogueira de Margarida não era apenas madeira e fogo. Era um símbolo do que acontece quando cruzamos a linha tênue entre a fé e a teocracia. E as fogueiras de hoje estão sendo acesas em discursos de ódio, em projetos de lei que negam direitos, em tentativas de minar a educação e a ciência. A lição da Idade das Trevas não é que a religião é inerentemente maligna. A lição é que qualquer sistema de pensamento, religioso ou secular, quando imposto a todos pelo Estado e usado como desculpa para oprimir, se torna maligno. A luz que nos tirou das trevas não foi um milagre. Foi o iluminismo. Foi a razão. Foi a coragem de dizer: não aceito. Eu questiono. Eu penso por mim mesmo. Não podemos dar marcha ré. A escuridão é um lugar muito familiar, e ela está sempre à espreita, esperando por um momento de descuido nosso para voltar. Lembre-se de Margarida. Lembre-se do silêncio. E da próxima vez que você ouvir um político usando Deus como argumento para tirar direitos, para excluir, para dividir, não fique em silêncio. Porque o preço do silêncio, nós já conhecemos. E ele cheira a fumaça. Já passou por algo parecido? Que tal compartilhar sua história? Se sentir à vontade, entre em contato pelas nossas redes sociais ou pelo e-mail disponível na descrição do episódio.